Ezequiel, capítulo 41. Depois o homem me levou ao salão central, o lugar santo. Ele mediu a passagem que dava para esse salão e tinha 3 metros de comprimento por 5 de largura, com paredes de 2,5 metros de cada lado, e mediu o salão, que tinha 20 metros de comprimento por 10 de largura. Em seguida, ele foi até o último salão. Mediu a passagem que dava para ele e tinha 1 metro de comprimento por 3 de largura. Dos 2 lados havia paredes de 3,5 metros de grossura. Também mediu o salão. Era quadrado, com 10 metros de cada lado e ficava adiante do salão central. Aí o homem me disse: "Este é o lugar santíssimo." Os cômodos encostados nas paredes do templo. O homem mediu a grossura da parede interna do templo e era de 3 metros. Em toda a volta do templo havia uma porção de pequenos cômodos encostados na parede, medindo 2 metros de largura cada um. Esses cômodos estavam em 3 andares, 30 cômodos em cada andar. A parede de fora do templo ia ficando mais estreita em cada andar, e assim os cômodos estavam encostados na parede, mas não eram presos nela. Portanto, as paredes do templo, vistas de fora, pareciam ter a mesma grossura de cima a baixo. Havia 2 escadarias largas do lado de fora dos cômodos que estavam construídos, encostados na parede do templo em toda a sua volta. Assim podia-se subir do térreo ao andar do meio e ao andar de cima. A parede de fora desses cômodos tinha 2,5 metros de grossura. Havia uma porta que dava para os cômodos do lado norte do templo e uma que dava para os cômodos do lado sul. Vi que em volta do templo havia um terraço que media 2,5 metros de largura. Esse terraço estava a 3 metros acima do chão e ficava no mesmo nível do alicerce dos cômodos que estavam ao lado das paredes do templo. Em volta do templo, entre o terraço e os edifícios usados pelos sacerdotes, havia um espaço livre de 10 metros de largura. O edifício do lado oeste. Do lado oeste, no fim do espaço livre, havia um edifício que dava para o templo. Tinha 35 metros de um lado e 45 do outro. As 2 paredes eram de 2,5 metros de grossura em toda a volta. As medidas totais do templo. O homem mediu o lado de fora do templo. Tinha 50 metros de comprimento. Do fundo do templo, atravessando o pátio até a ponta do edifício do lado oeste, a distância também era de 50 metros. A largura da frente do templo, junto com o espaço livre dos 2 lados, era de 50 metros. O homem mediu o comprimento do edifício, que ficava do lado oeste do templo, no fim do espaço livre, e também os seus corredores de cada lado. E esse comprimento também era de 50 metros. Detalhes do templo. O salão de entrada do templo, o lugar santo e o lugar santíssimo eram todos forrados de madeira, desde o chão até as janelas. Essas janelas podiam ser cobertas. Por dentro, as paredes do templo até o alto das portas estavam todas cobertas de figuras entalhadas de palmeiras e de animais com asas. Vinha primeiro uma palmeira e depois um animal, e continuava assim em toda a volta. Cada animal tinha 2 caras, uma cara de homem, virada para a palmeira de um lado, e uma cara de leão, virada para a palmeira do outro lado. Era assim em toda a volta da parede, desde o chão até o alto das portas. Os batentes do lugar santo eram quadrados. O altar de madeira. Na frente da entrada do lugar santíssimo havia uma coisa que parecia um altar de madeira. Tinha 1,5 metro de altura por 1 metro de largura. Os cantos, a base e os lados eram de madeira. O homem me disse: "Esta é a mesa que fica na presença de Deus, o Senhor." As portas. Havia uma porta na ponta da passagem que dava para o lugar santo e outra porta na ponta da passagem que dava para o lugar santíssimo. Eram portas de 2 folhas, de abrir no meio.
Havia figuras de palmeiras e de animais com asas entalhadas nas portas do lugar santo, como havia nas paredes. Nos lados do lugar santo havia janelas, e as paredes eram decoradas com figuras de palmeiras. Ezequiel, capítulo 42. Os dois edifícios perto do templo. Então o homem me fez sair para o pátio de fora e me levou para o lado norte do templo, a um edifício que não ficava longe do edifício construído na ponta oeste do templo. Esse edifício do lado norte media 50 metros de comprimento por 25 de largura. De um lado, dava frente para o espaço de 10 metros ao longo do templo, e do outro lado, dava frente para a calçada do pátio de fora. Tinha 3 andares e cada um deles ficava mais para dentro do que o de baixo. No lado norte desse edifício havia uma passagem de 5 metros de largura por 50 de comprimento, com entradas desse lado. Os cômodos do andar de cima eram mais estreitos do que os do andar do meio e do térreo, porque ficavam mais para dentro. Nos 3 andares, os cômodos ficavam em terraços e não eram sustentados por colunas como os outros edifícios do pátio. No andar térreo, a parede de fora do edifício media 50 metros. Numa metade dessa parede havia cômodos, na outra metade não havia. Todo o andar de cima era dividido em cômodos. Na ponta leste do edifício, onde começava a parede, havia debaixo dos cômodos uma entrada que dava para o pátio de fora. No lado sul do templo havia um edifício igual ao anterior, perto do prédio que ficava na ponta oeste do templo. Na frente dos cômodos havia uma passagem igual à do lado norte. Tinha as mesmas medidas, o mesmo desenho e o mesmo tipo de entradas. Havia debaixo dos cômodos uma porta no lado sul do edifício, na ponta leste, onde começava a parede. O homem me disse: estes 2 edifícios são sagrados. Neles os sacerdotes que entram na presença do Senhor comem as coisas santíssimas. E porque os cômodos são santos, os sacerdotes colocarão neles as ofertas santíssimas, isto é, as ofertas de cereais e as ofertas feitas para tirar pecados e culpas. Quando os sacerdotes estiverem no templo e quiserem sair para o pátio de fora, terão de deixar nesses cômodos as roupas santas que tiverem usado durante o culto religioso. Eles terão de vestir outras roupas antes de saírem para o lugar onde o povo se reúne. As medidas da área do templo. Quando acabou de medir por dentro a área do templo, o homem me fez sair pelo portão do lado leste, e então mediu a área por fora. Com a vara de medir, ele mediu o lado leste. Tinha 250 metros. Aí ele mediu os lados norte, sul e oeste, e cada lado tinha a mesma largura, isto é, 250 metros. Assim o muro cercava uma área quadrada que tinha 250 metros de cada lado. O muro servia para separar o que era santo do que não era. Ezequiel, capítulo 43. Deus volta ao templo. O homem me levou até o portão do lado leste, e eu vi que daquele lado vinha vindo a glória do Deus de Israel. A voz de Deus parecia o rugido do mar, e a terra ficou iluminada com a sua glória. Essa visão foi parecida com aquela que eu tive quando Deus veio para destruir Jerusalém. Também foi parecida com aquela que eu tive na beira do rio Quebar. Então caí de comprido no chão. A glória do Senhor passou pelo portão do lado leste e entrou no templo. Então o Espírito de Deus me levantou e me levou até o pátio de dentro, e eu vi que o templo estava cheio da glória do Senhor. O homem ficou ali ao meu lado, e eu ouvi o Senhor me dizer de dentro do templo: Homem mortal, o meu trono está neste lugar. Vou morar aqui no meio do povo de Israel e vou governá-lo para sempre. O povo de Israel e os seus reis nunca mais tornarão impuro o meu santo nome, adorando outros deuses, nem sepultando perto do templo os corpos dos seus reis.
Os reis construíram a entrada e os pilares do seu palácio encostados na entrada e nos pilares do meu templo, e assim, entre nós, ficou apenas uma parede. Eles profanaram o meu santo nome por causa de todas as coisas vergonhosas que fizeram, e por isso, na minha ira, eu os destruí. Agora eles que deixem de adorar outros deuses e levem para longe os corpos dos seus reis. Se fizerem isso, eu viverei no meio deles para sempre. E o Senhor continuou: Homem mortal, fale com o povo de Israel a respeito do templo, para que eles estudem a sua planta. Faça com que fiquem envergonhados por causa dos seus pecados. Se eles ficarem com vergonha do que têm feito, explique a planta do templo para eles, isto é, o seu modelo, as entradas e saídas, as formas, o modo como tudo está arrumado e todas as leis e regulamentos. Escreva todas essas coisas para que eles possam ver como tudo está arrumado e para que cumpram todos os regulamentos. Esta é a lei do templo. Todo o terreno que fica em volta dele, no alto da montanha, é santo e sagrado. O altar. Seguem as medidas do altar, usando-se as mesmas que foram usadas para medir o templo. Na base do altar, em toda a volta, havia uma valeta de 0,5 metro de fundura por 0,5 metro de largura. Do lado de fora, havia uma beirada de 25 centímetros de altura. A parte mais baixa do altar tinha 1 metro de altura. A parte do meio media 2 metros de altura e estava afastada 0,5 metro da beirada em toda a volta. A parte de cima também estava afastada 0,5 metro da beirada em toda a volta. Essa parte de cima também tinha 2 metros de altura e sobre ela eram queimados os sacrifícios. Os 4 cantos dessa parte eram salientes e virados para cima. A parte de cima do altar era quadrada, medindo 6 metros de cada lado. A parte do meio também era quadrada, medindo 7 metros de cada lado. Em volta dela havia uma beirada de 25 centímetros de altura. A valeta media 0,5 metro de largura. Os degraus do altar ficavam no lado leste. A consagração do altar. O Senhor Deus me disse: Homem mortal, escute o que estou lhe dizendo. Quando o altar estiver construído, você vai consagrá-lo, queimando sacrifícios em cima dele e borrifando nele o sangue dos animais que forem sacrificados. Só os sacerdotes da tribo de Levi, que são descendentes de Zadoque, poderão vir até a minha presença para me servir. Eu, Senhor Deus, ordeno isso. Você lhes dará um touro novo para oferecerem como sacrifício para tirar pecados. Você pegará um pouco do sangue desse touro e porá nas pontas da parte de cima do altar e nas pontas da parte do meio do altar, e em toda a volta das suas beiradas. Dessa maneira, você purificará o altar e o consagrará. Você pegará o touro que for oferecido como sacrifício para tirar pecados e o queimará no lugar marcado fora da área do templo. No dia seguinte, você pegará um bode sem defeito e o oferecerá como sacrifício para tirar pecados. Purifique o altar com o sangue dele, do mesmo modo que você tiver feito com o sangue do touro. Quando terminar essa parte, pegue um touro novo e um carneirinho, os 2 sem defeito, e traga-os para mim, o Senhor. Depois de matarem os animais, os sacerdotes espalharão sal sobre eles e os queimarão como oferta para mim. 7 dias em seguida, você oferecerá um bode, um touro e um carneirinho como sacrifícios para tirar pecados. Esses animais não devem ter nenhum defeito. Durante 7 dias, os sacerdotes consagrarão o altar e o aprontarão para ser usado. Depois dessa semana, os sacerdotes começarão a oferecer sobre o altar as ofertas que serão completamente queimadas e as ofertas de paz, trazidas pelo povo. Então ficarei contente com todos vocês. Eu, o Senhor Deus, falei. Ezequiel, capítulo 44. O portão do leste.
O homem me levou até o portão de fora, no lado leste da área do templo. O portão estava fechado. Então o Senhor me disse: este portão ficará fechado, nunca será aberto. Ninguém poderá usá-lo, porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, entrei por ele. Deve ficar sempre fechado, mas o rei poderá ir lá para comer uma refeição santa na minha presença. Ele entrará e sairá pelo salão interno desse portão. Leis para entrar no templo. Então o homem me fez passar pelo portão do norte e me levou para a frente do templo. Olhei e vi que o templo estava cheio da glória do Senhor. Eu me atirei de comprido no chão. Então o Senhor me disse: homem mortal, preste atenção em tudo o que você vir e ouvir. Eu vou lhe dar as leis e regulamentos do templo. Note bem, quais as pessoas que têm permissão para entrar no templo e as que não têm. Diga a esses israelitas rebeldes que eu, o Senhor Deus, não vou tolerar mais as coisas vergonhosas que eles estão fazendo. Eles têm profanado o meu templo, deixando estrangeiros que não foram circuncidados, gente que não me conhece, entrar no pátio do templo, quando a gordura e o sangue dos sacrifícios estão sendo oferecidos a mim. Assim, fazendo todas essas coisas vergonhosas, o meu povo tem quebrado a minha aliança. Eles deixaram que estrangeiros realizassem no meu templo as cerimônias sagradas, em vez de eles mesmos fazerem isso. Eu, o Senhor Deus, afirmo que nenhum estrangeiro que não foi circuncidado, que não me obedece, entrará no pátio do meu templo, nem mesmo o estrangeiro que esteja vivendo no meio do povo de Israel. Os levitas me abandonaram juntamente com o resto do povo de Israel e adoraram ídolos, e por isso estão sendo castigados. Eles podem me servir tomando conta dos portões e fazendo os serviços do templo. Podem matar os animais que o povo traz como ofertas para serem completamente queimadas e como sacrifícios, e ficarão no meio do povo prontos para servir. Eles se encarregaram do culto de ídolos para o povo de Israel e assim fizeram os israelitas pecarem. Por isso eu, o Senhor Deus, juro solenemente que serão castigados. Eles não me servirão como sacerdotes, nem chegarão perto de nada que seja santo para mim, nem entrarão no lugar santíssimo. O castigo pelas coisas vergonhosas que eles fizeram é este: eu os encarrego de guardar o templo e de fazer todos os serviços dele. Os sacerdotes. O Senhor Deus disse: porém, quando todo o resto do povo de Israel se afastou de mim, os sacerdotes da tribo de Levi, que são descendentes de Zadoque, continuaram a me servir fielmente no templo. Agora eles me servirão e virão até a minha presença para me oferecer a gordura e o sangue dos sacrifícios. Somente eles entrarão no meu templo, servirão no meu altar e se encarregarão do culto no templo. Quando entrarem pelo portão do pátio de dentro do templo, deverão vestir roupas de linho. Quando estiverem de serviço no pátio de dentro ou no templo, não deverão usar nada que seja feito de lã. Deverão usar turbantes de linho e calças de linho. Mas, para não suarem, não usarão cinto. Antes de saírem para o pátio de fora, onde o povo está, deverão primeiro tirar as roupas que usaram ao servirem no templo, deixando-as nas salas sagradas. Eles deverão vestir outra roupa, a fim de evitar que a sua roupa sagrada prejudique o povo. Os sacerdotes não devem rapar a cabeça, nem deixar o cabelo ficar comprido, mas devem cortá-lo com decência. Os sacerdotes não beberão vinho antes de entrar no pátio de dentro. O sacerdote não poderá casar nem com viúva, nem com mulher divorciada, mas somente com uma virgem israelita ou com a viúva de um sacerdote. Os sacerdotes ensinarão ao meu povo a diferença entre o que é santo e o que não é, e entre o que é puro e o que é impuro. Quando houver uma questão legal, os sacerdotes decidirão o caso de acordo com as minhas leis.
Eles comemorarão as festas religiosas de acordo com as minhas leis e regulamentos e manterão santos os sábados. O sacerdote não deverá tocar no morto, porque se fizer isso, ficará impuro. Mas poderá tocar no cadáver do pai ou da mãe, ou de um filho, ou de um irmão, ou de uma irmã solteira. Depois que ele se purificar de novo, deverá esperar 7 dias. Então entrará no pátio de dentro do templo e oferecerá um sacrifício pela sua purificação, para que assim possa servir de novo no templo. Sou eu, Senhor Deus, quem está falando. Os sacerdotes terão uma herança. Eu sou a sua herança. Eles não terão propriedades em Israel. Eu sou a sua propriedade. As ofertas de cereais e as ofertas feitas para tirar pecados ou culpas serão o alimento dos sacerdotes, e tudo o que for separado para mim em Israel será deles. Os sacerdotes receberão o melhor de todas as primeiras colheitas e de tudo mais que for oferecido a mim. Toda vez que as pessoas assarem pão, darão aos sacerdotes o primeiro pão como oferta, e assim a minha bênção ficará sobre as suas casas. Os sacerdotes não deverão comer nenhum pássaro ou animal que tenha tido morte natural ou que tenha sido morto por outro animal. Ezequiel capítulo 45. A parte da terra separada para Deus. Quando a terra for dividida entre as tribos, uma parte deverá ser separada para Deus, o Senhor. Essa parte medirá 12,5 km por 10 km e será santa. Nessa área será reservado para o templo um terreno quadrado de 250 metros de cada lado. Em volta desse terreno haverá um espaço livre de 25 metros de largura. Da área total será separado um terreno de 12,5 km de comprimento por 5 de largura. Ali ficará o templo, que é o lugar mais sagrado de todos. Esta será a parte santa da terra de Israel, separada para os sacerdotes que servem o Senhor no seu templo. Ali eles terão as suas casas, e ali ficará a área sagrada do templo. Além disso, haverá outro terreno de 12,5 km de comprimento por 5 de largura, separado para ser propriedade dos levitas que fazem o serviço no templo. Ali haverá cidades para eles morarem. Ao lado da área santa haverá outra área de 12,5 km por 2,5, separada para ser uma cidade em que qualquer israelita poderá morar. Terra para o rei. Uma parte da terra de Israel será do rei. Partindo da área santa e dos terrenos da cidade, a parte do rei irá na direção oeste, até o mar Mediterrâneo, e a leste, até a divisa oriental. De leste a oeste, terá o mesmo comprimento de uma das áreas das tribos de Israel. Esta será a parte que o rei terá na terra de Israel. Assim ele nunca mais explorará o povo, porém deixará que o resto do país pertença às tribos de Israel. Pesos e medidas. O Senhor Deus diz: autoridades de Israel, parem de pecar. Deixem a violência, deixem de explorar o povo, façam o que é direito e justo. Nunca mais expulsem o meu povo da terra deles. Sou eu, o Senhor Deus, quem está dizendo isso. Todos devem usar medidas e pesos certos. O efa, para medir cereais, deverá ser igual ao bato, que mede líquidos. O padrão é o homer. Um homer será igual a 10 efas, ou 10 batos. O peso de um ciclo será igual ao de 20 geras. Uma mina será igual a 60 ciclos. As suas ofertas deverão ser feitas nas seguintes bases: do trigo que vocês colherem, entreguem uma parte em 60. Da cevada, a mesma coisa. Do azeite, uma parte em 100 do que as suas árvores produzirem. Usem o bato como medida. 10 batos são iguais a 1 homer, ou a 1 coro. Das ovelhas dos pastos de Israel, entreguem uma de cada 200.
Vocês trarão as ofertas de cereais, os animais para serem completamente queimados e os animais para as ofertas de paz, a fim de que, assim, os pecados de vocês sejam perdoados. Eu, o Senhor Deus, ordeno isso. Todo o povo do país deverá levar essas ofertas ao rei de Israel. Em favor de toda a nação de Israel, o rei terá o dever de apresentar os animais que serão completamente queimados, as ofertas de cereais e as ofertas de vinho. Ele fará isso nas festas da lua nova, nos sábados e em todas as outras festas. O rei apresentará as ofertas para tirar pecados, as ofertas de cereais, as ofertas a serem completamente queimadas e as ofertas de paz, para que os pecados do povo de Israel sejam perdoados. A Páscoa. O Senhor Deus disse: no primeiro dia do primeiro mês, vocês oferecerão como sacrifício um touro sem nenhum defeito e purificarão o templo. O sacerdote pegará uma parte do sangue do animal apresentado como oferta para tirar pecados e porá esse sangue nos batentes da porta do templo, nas 4 pontas do altar e nos batentes dos portões do pátio de dentro. No 7º dia do mês, ele fará a mesma coisa em favor de qualquer pessoa que tenha cometido algum pecado sem intenção ou por ignorância. Assim vocês conservarão santo o templo. No dia 14 do primeiro mês, vocês começarão a comemorar a festa da Páscoa. Durante 7 dias, todos comerão pão sem fermento. No primeiro dia da festa, o rei oferecerá um touro como sacrifício para tirar os seus pecados e os pecados do povo. Em cada um dos 7 dias da festa, ele oferecerá como sacrifício ao Senhor Deus 7 touros e 7 carneiros sem defeito, e os queimará completamente. E todos os dias também oferecerá como sacrifício um bode, como oferta para tirar pecados. Para cada touro e cada carneiro que for oferecido em sacrifício, haverá uma oferta de 17,5 litros de cereais e 3 litros de azeite. A Festa das Barracas. Na Festa das Barracas, que começa no dia 15 do 7º mês, o rei oferecerá em cada um dos 7 dias o mesmo sacrifício para tirar pecados, as mesmas ofertas que serão completamente queimadas e as mesmas ofertas de cereais e de azeite.